Mal pego na bola, eu posso estar atrás do meio campo e com 5 gajos à frente, eles começam logo. Oh! Parece que são os adeptos chaves que às vezes imagina estás com a bola e são eles que te puxam para a frente. Eu sempre fui um miúdo muito ambicioso, sabes? Quando deixei o hockey e fui para o futebol, dizia assim: opá, se eu venho para isto, vou até ao fim, não é? Quero ser o melhor, como eu, trabalho sempre para isso, como digo sempre. O Ronaldo, se não é dos melhores jogadores sempre, o melhor jogador de sempre, não é? A maneira dele pensar e a maneira de trabalhar, acho que é um modelo a seguir, é o modelo máximo. Já estou à espera há muito tempo, não é? E como é óbvio, eu estou a trabalhar com tudo e quero mesmo representar e quero ajudar a nossa seleção. Estamos de regresso no 1 para 1 Powered by Betway para mais uma grande entrevista com um craque português. Hoje vamos até Inglaterra conhecer melhor um dos jogadores jovens com mais potencial neste momento. Pelo menos é aquilo que eu acho e acho que há muita gente também que tem esta opinião. Vamos falar com o Pedro Neto, extremo do Wolverhampton Wanderers, ou do Wolves, como também se diz. 23 anos, Viana do Castelo. Mas obviamente que está em Wolverhampton e é de lá que se vai juntar a esta conversa e eu estou com muita vontade de falar com ele porque eu acho que até agora, dos convidados que temos tido, é aquele que talvez se conhece menos bem, não é? Por ser mais novo e por não ter pronto, uma carreira tão mediática como o Ruben, como o João Cancelo, como o João Mário, como o Danilo, como o Nani. Portanto, estou com muita vontade de ter esta conversa com o Neto. Portanto, é fantástico estar aqui então com o Pedro. Pedro, olá, tudo bem? Eu acho que consegui fazer alguma coisa que a maioria dos defesas da Premier League não consegue. Foi apanhar-te aqui para esta conversa. Parabéns pela época que estás a fazer. E a minha primeira pergunta é precisamente essa. Achas que é a tua melhor época como profissional até o momento? Pedro, acima de tudo, quero-te agradecer pelo convite, né? É um privilégio estar aqui a falar contigo. Obrigado. Fizeste uma coisa boa, que estou à espera de uma grande conversa contigo. E sobre a tua pergunta, acho que em termos do como está a correr a época, acho que sim. Lembro-me de fazer uma grande época também, antes de me lesionar em 2020, 2021, se não me engano. E sem dúvida que depois os outros 2 anos a seguir foram 2 anos difíceis, mas até o momento, sim, é sem dúvida a minha melhor época como profissional. Olhando para os teus números, na verdade são fantásticos e eu conheço muita gente aqui que te tem na equipa de fantasy da Premier League e tens rendido bem, mas acho que olhando para, e depois já vamos falar um bocadinho do teu percurso até esta época, mas olhando para esta temporada, eu quando vejo os teus jogos, tu sempre foste um jogador que não tem medo de ir para cima dos adversários, mas acho que a produtividade das tuas arrancadas e dos teus dribbles parecem ter subido. É justo dizer isso? Que és um jogador mais maduro e que está a converter mais as oportunidades que crias a nível de assistências, principalmente, e golos? Eu acho que é mesmo isso, no fundo. Imagina, já no passado sempre foi uma característica minha, sabes? O meu pai já de pequeno me costumava dizer e agora ainda me diz que cada vez menos vezes extremos, por exemplo, que são muito diretos ou que vão muitas vezes num contra um. E eu, quando era mais novo, também o fazia já, muito, sabes? Mas é isso que tu estás a dizer. Acho que agora, por exemplo, melhorei muito também com a maneira que treino, a maneira da maturidade, tal como falaste. A decisão é melhor, o termo da execução também. Melhorei muito o meu cruzamento de pé direito também pelo facto de jogar agora, porque lembro-me que o Nuno, a maior parte da época, nessa época que te falei, joguei sempre do lado esquerdo, ou seja, não tinha que utilizar tanto o pé direito, e o facto de agora ter começado a jogar mais na direita também me ajudou muito, porque lembro-me que o Lage no início, sendo sincero, depois quando voltei de lesão também pelo facto não sei se era de me estar a proteger um bocado, com o pé direito não saía tão bem, e acho que foi isso que tu disseste, com a maturidade, com o treino, comecei a ser mais decisivo em termos dessa coisa que me faltava, que era o tal último passe, a decisão, e melhorei muito em termos de maturidade em relação a isso. Eu quando vejo os jogos na DAZN aqui em Portugal, eu noto, quando jogam em casa principalmente, tu quando pegas na bola parece que os adeptos sentes uma energia e sentes um ruído no estádio, tipo, o que é que ele vai fazer? Tu sentes isso também e sentes que és um ídolo ou uma referência desta equipa para os adeptos? Mal pego na bola, eu posso estar atrás do meio campo e com 5 gajos à frente, eles começam logo. Oh! E eu digo assim, calma que desta vez... Calma.
desta vez eu vou ficar sossegado porque todas as vezes que eu pego é inacreditável. Só quando cheguei aqui é que comecei a ter a noção já sabia, para mim já era a melhor liga do mundo, mas Yeah. em relação a isso que tu estás a falar, esse suporte, parece que são os adeptos chaves que às vezes imagina estás com a bola e são eles que te puxam para a frente. E é isso que estás a falar. Às vezes eu tenho 5 gajos à minha frente e eles já estão tipo, a fazer uma barulheira enorme para ver se eu começo a correr com a bola. Diz, não, desta vez eu agora vou com calma, vamos ficar um bocadinho com a bola, porque a maior parte das vezes é isso que tu estás a dizer. Eu morei 7 anos em Inglaterra e pronto, adorei a experiência. Profissionalmente, especialmente, foi fantástico quando estive na CNN em Londres. Não vamos falar do clima, que não vale a pena, mas a nível de Premier League, o ambiente é incrível, e a velocidade do jogo também normalmente é incrível. Tu és um jogador rápido, és um jogador que marca a diferença por isso, portanto ajudou a tua adaptação? Eu quando cheguei aqui, o que eu notei muito foi em termos físicos, sabes? Achei que os jogadores eu já era rápido, mas não era assim tão robusto, e notei muito esse fator dos jogadores serem muito fortes fisicamente. Mas eu na altura do Nuno apanhei aqui um preparador físico que ainda hoje falo, que é o António, que agora está no Nottingham Forest School, que me ajudou muito nisso. E lembro-me também na quarentena que fiz um trabalho com um personal trainer que também tive que evoluir muito porque eu senti que era isso que me faltava, apesar de ser rápido. Ainda hoje utilizo muito o meu corpo para bater nas defesas e tudo mais, porque fisicamente acho que era muito necessário isso, apesar de tu seres bom tecnicamente, de seres rápido. Acho que os defesas aqui jogam muito no contacto e eu senti que devia melhorar isso no meu jogo e foi uma coisa que me ajudou muito. Tu há pouco mencionaste o teu pai e obviamente que ele acompanha a tua carreira desde sempre. Tu, a partir de que idade é que pensaste, e a tua família pensou também, que conseguirias chegar ao mais alto patamar do futebol profissional? Eu diria que foi em sub-17 que como fiz uma grande época ao serviço da formação do Braga, que essa época correu muito bem, aí começaram a aparecer também pessoas importantes que me ajudaram na minha carreira. Foi quando apareceu também o Jorge e tudo mais, que foi aí que eu comecei a pensar, opa, da maneira que eu trabalho. Eu sempre fui um miúdo muito ambicioso, sabes? Sempre disse ao meu pai, mesmo quando já era pequenino, quando deixei o hóquei e fui para o futebol, dizia assim, opa, se eu venho para isto vou até ao fim, não é? Quero ser o melhor, como é óbvio, trabalho sempre para isso, como digo sempre. E foi aí nesse sub-17 que quando comecei a jogar mais, quando comecei a ter a minha oportunidade, lembro-me de fazer uma grande época, começarem também a aparecer clubes, eu disse assim, opa, afinal todo o trabalho que eu fiz e afinal tenho qualidade para fazer uma coisa especial, e foi aí que comecei a pensar mais focadamente e a querer mais ainda em mim, a acreditar mais. Tu começaste no Braga, nessa altura tinhas alguma referência? Tipo, pensavas, eu quero ser como este jogador, ou quero chegar a este campeonato? Tu tinhas essas, disseste que eras ambicioso, mas como é que olhavas para o futuro e tinhas um modelo que gostavas de seguir? Tinha o Ronaldo. Ainda hoje, quando vejo uma entrevista, não é? Eu lembro-me quando era puto, via as entrevistas com os meus pais, com as minhas irmãs. Sim. Só o facto da maneira dele falar, as coisas que ele dizia, a maneira de ser o melhor, que tu para ti próprio tens que pensar sempre que és o melhor, porque se tu não acreditas em ti, mais ninguém vai acreditar. À parte dos teus, como é óbvio, há pessoas que felizmente têm pessoas do lado deles que conseguem apoiá-los e ajudá-los ainda mais. E eu levava muito isso à letra também, levava isso muito à letra, que houve fases difíceis que eu tive, que se não tivesse acreditado em mim e como os meus pais me ajudassem, a minha família, a minha namorada, por exemplo, se calhar não era tão forte, mas sempre tive na minha mentalidade isso, e as pessoas que estavam do meu lado, como sabiam que eu tinha essa mentalidade, também se foram tornando, percebes o que eu estou a dizer? Imagina, como eu tinha essa mentalidade, as pessoas que estavam do meu lado também tinham que jogar com essa mentalidade. Sim. Eu estava do meu lado sabendo que era isso que eu queria e sempre me ajudaram nesses fatores, percebes? Percebo, e eu tenho a felicidade de conhecer o Ronaldo há muitos anos. A primeira vez que o entrevistei foi na primeira ou na segunda época dele de Manchester United, e ele sempre transpareceu isso, que é confiança, mas a confiança também vem do trabalho. Portanto, tu usaste isso também muito para te inspirares, certo? E acho que há muitos jogadores na tua geração, tu agora estás com 23 anos, que o Ronaldo serviu para criar expectativas altas, também daquilo que um jogador português podia fazer lá fora, mas que era preciso muito trabalho e muita dedicação
para lá chegar. Portanto, tu identificas-te com isso, certo? Sim, sem dúvida. É o que eu digo. Ele, acima de tudo, de ser, se não é o melhor, é a minha opinião, se não é dos melhores jogadores de sempre, o melhor jogador de sempre, não é? A maneira dele pensar e a maneira de trabalhar, acho que é um modelo a seguir, é o modelo máximo. Toda a maneira como ele faz as coisas. Porque uma pessoa falar, é isso que tu estás a dizer, não adianta estar a dizer uma coisa e depois atrás dos bastidores de fazeres outra, não é? Acima de tudo, ele era uma pessoa que tu notas que segue o que diz, e acima de tudo é isso que acho que todos os jovens e todas as pessoas que sonham ser deviam levar como modelo, não é? Se sonham ser jogadores de futebol. Eu quando olho para a vida de jogadores de futebol, obviamente nós só vemos uma pequena percentagem daquilo que acontece nas vossas vidas. Tu há pouco falaste em desafios. Qual foi o teu maior desafio que tiveste de ultrapassar para chegar onde chegaste? Eu vou-te ser sincero, eu levo até agora 2 desafios que tive, que os mais difíceis foi, sem dúvida, no Braga, no início, que ainda era miudinho, ia fazer a transição quase para Júnior. Nessa altura no Braga não estava a jogar, não me sentia confortável, ia todos os dias para Braga e não jogava. E lembro-me de chegar a casa e ir a chorar para o meu pai e ele me dizer assim, então, o que é que se passa? E eu, opá, faço o esforço todos os dias de ir lá para Braga e tudo mais e não tenho jogado. E eu, como era miúdo, dizia ao meu pai, quero-me ir embora. E ele disse assim, não, fazes até ao fim da época e depois no fim da época decides... Tinhas que idade, Pedro? Nessa altura tinha 15 anos, 15, 16. Okay. E fazias Viana do Castelo Braga, certo? Saía de manhãzinha às 7 e depois só chegava à noite, por exemplo, 8, 9, que ia para lá para a escola, treinava e voltava. Fazia sempre isso. E na altura lembro-me de chegar ao meu pai e de falar com o Mister, com o Mister Pedro Pires, que acho que agora está lá nos Júniors ou na equipa B, e eu lembro-me de falar que estavam a ser momentos difíceis e tudo mais, estava a jogar numa posição diferente, e para mim eu não estava habituado, percebes? Nessa altura era um miúdo que quando tinha ido para o Braga jogava sempre, essa época foi a primeira adversidade, e eu lembro-me de ficar com isso na cabeça, o meu pai me dizer assim, não, ficas até ao fim da época e vemos como é que corre. Pá, eu depois acabei por ficar e as coisas começaram a correr melhor. E aí comecei a dizer, fogo, afinal ainda não posso desistir também à primeira, percebes? Foi aí que também comecei a melhorar a minha mentalidade e tudo mais. E depois o segundo desafio mais duro foi sem dúvida a lesão, que era quando tínhamos se eu não me engano, tínhamos o europeu. Certo, as coisas estavam a correr muito bem e tive a lesão no joelho, que foi uma lesão que ninguém previa, não é? Que eu andei a fazer exames e não encontrava nada. Mas felizmente tenho a minha família toda a ajudar-me e consegui ultrapassar isso. Tu saíste de Portugal cedo, sem fazer muitos jogos na Liga Portuguesa. Acho que foram 3 jogos que fizeste com o Braga. Foi, acho que sim. Foi, okay. Sim, senhor. E vais para a Itália, para um dos maiores clubes de Itália. Como é que foi essa experiência lá? E acho que nessa altura também cruzaste com o Nani. Ajudou a ter lá outro português e era uma equipa com muitos craques na altura, com muito talento, com muita qualidade. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito boa, vou ser sincero, acho que foi a fase que eu cresci mais. Foi a fase que eu cresci mais porque com 18 aninhos apanhei jogadores muito bons, apanhei o Nani também, que mostrava também a realidade do futebol, que ele foi para lá e apesar de ter a qualidade que tinha, não se conseguiu afirmar na altura, apesar de ter a qualidade que tinha, e eu comecei a pensar, com 18 aninhos eu tenho que dar à perna, porque se jogadores como este chegam aqui e veem outros jogadores também, há treinadores que não podem não gostar, há treinadores que têm aqueles jogadores que gostam, e tu mesmo assim tens de continuar a trabalhar para ti, e no fundo foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei para lá, fui uma aposta do clube, mas o treinador na altura já tinha, como tu estás a dizer, tinha um plantel muito forte, posso falar de jogadores como Milinkovic, que agora acabou por ir para a Arábia Saudita, mas era um jogador que na altura toda a gente o queria, o Immobile que fazia 30 golos por época, o Tuco que vai para lá do Sevilha e tem lá o Luís Alberto, e eu, um miúdo com 18 anos, né, a pensar que ia chegar lá e como o clube tinha pago muito dinheiro que ia jogar, pá, joguei pouco tempo, mas acima de tudo serviu para eu crescer individualmente, que ficava a treinar no fim muitas vezes, como não fazia tantos jogos no fim, ia sempre treinar para o fim dos treinos, fazer um bocadinho de força, fazer um bocadinho de treino com bola, e acima de tudo da mentalidade tive que ficar muito forte, porque é aquilo que me aconteceu, que foi, opa, isto não é fácil, e tens que trabalhar, tens que dar ao pedal para melhorares e conseguires a tua oportunidade. Quando ela chegar, tens que aproveitar. Como é que foi viver em Roma? Porque é uma cidade enorme, tu vens de Viana do Castelo, vais para Roma, aquilo é uma loucura.
Aquilo era top. Eu vou-te ser sincero, imagina, eu não sei se era por as coisas tipo, não correrem assim tão como eu queria, que eu me fechei um bocadinho em casa, sabes? Eu treinava, ia para casa, estava com a malta, por exemplo, a jogar Playstation, os meus pais saíam mais de casa, eu ficava, porque na altura eu fui com os meus pais também, eu não aproveitei, sabes? Mas não levei aquela alegria de viver em Roma como se levasse se jogasse, percebes o que eu estou a dizer? Imagina, se Claro. tivesse jogado era diferente, teria mais aproveitado, não sei, jantares fora, estar com a família, mas aquilo eu ia treinar e como o que eu gosto é de jogar, ia para casa um bocadinho triste, jogava Playstation com a malta para desanuviar, não aproveitava muitos passeios, não aproveitava muito da cidade. Aprendeste alguma coisa de italiano ou não? Aprendi, eu falava muito bem italiano quando saí de lá. Agora é que como tenho muitos espanhóis aqui, Boa. misturo um Sim. bocadinho o espanhol com o italiano. E mais massa ou mais pizza? Mais massa, carbonara, fantástica, a Ok, massa lá era era isso que eu ia, fantástica. era isso que eu ia perguntar, qual era a tua preferida. Eu fazendo aqui um bocadinho a transição da Lazio, e é importante dizer que tu na Lazio ganhaste uma medalha da Copa Itália, certo? Certo. Portanto, ainda saíste lá com um título, que é importante para o palmarés. Vais para a Inglaterra, trocas as grandes massas e as grandes pizzas pelas pies e pelos pubs, não quer dizer que vais E pelo aos mau pubs, tempo, mas e pelo mau tempo. Uma grande diferença cultural fora de campo e dentro de campo. Como é que lidaste com isso? Foste sozinho, foste com família, foste com quem? não, eu quando vim para cá também vim com os meus pais. Ok, Achei importante e eles também me acharam importante na altura. Acho que ter uma base por trás depois do que passei, percebes? Vim para aqui, nova adaptação, claro, comer bem, claro, acima de tudo, não é? Ter claro. Yeah. companhia e trouxe os meus pais, mas acho que não foi tão difícil como eu esperava. Acho que as coisas correram muito bem quando eu cheguei. E ajudou certamente ter tantos tugas no balneário. É incrível, foi inacreditável. Quando cheguei aqui e depois fiquei a conhecer melhor o Rui Patrício, o Diogo Jota, o Moutinho, o Ruben Neves, se me estou a esquecer, o Podense, que também estava aí na altura, foi inacreditável. O Jordão, que também veio comigo. Fizemos Certo. aqui um grupo. E não, imagina, nem eram só os portugueses, o grupo que apanhámos, o Cody, eu costumo falar muito do Cody, que teve comigo, o inglês, o capitão que está agora no Leicester, inacreditável. Tive sorte de apanhar também um grupo que era espetacular, vou-te ser sincero. Um grupo que me ajudou muito, que eu podia falhar não sei quantas vezes e eles iam dizer vai outra vez para cima, vai outra vez para cima. Percebes? Notaste então que quando chegaste, se calhar, tiveste esse apoio que recebeste do plantel, deu-te a oportunidade também para crescer ainda mais depois de Itália, não é? Não só o facto de Sim, estares a sim, jogar sim. mais e começares a jogar mais, mas o ambiente em si e a equipa em si empurrou-te um bocado para a frente. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina, eu acabava os jogos. Imagina, eu lembro-me de um episódio engraçado que eu voltei. Eu tive uma pequena lesão no calcanhar e o Cody, o capitão, fomos jogar a Newcastle. Eu já estava na equipa há algum tempo e lembro-me de uma bola que nós estávamos a ganhar ou estávamos empatados, um jogo difícil fora. Só para te ver, um jogo difícil fora. E eu tenho tipo um corte em que em vez de ir duro, tipo, vou mole. E depois, quando vem a correr para trás, o Cody grita assim: "Ó Neto, mete o pé à bola." E eu virei para ele assim: "Ó Cody, desculpa. É que eu estou a voltar agora de lesão e fui um bocadinho de medo." E ele começou-se a partir a rir, percebes? Tipo, era tudo gente boa, esquece. Era gente muito boa. Ele depois, ele está sempre a contar essa história, imagina. Eu chegar ali, ó Cody, desculpa, mas eu estava com medo de meter o pé à bola porque voltei agora e tudo mais. E ele começou-se tipo a rir dentro de campo. Espetacular, esquece. Muito engraçado. Quem é que te ajudou mais quando chegaste? Acho que, acima de tudo, os portugueses, né? O Yeah. Ruben, o João, o Jota, foram o Rui Patrício. A maneira como o que também aprendi com eles, os jogadores como o João, não é? Que chegaram aqui e já tinham feito uma grande carreira, mas mesmo assim, todos os dias, inacreditável, estava lá sempre a trabalhar, pimba. Às vezes até chateava a cabeça a um gajo, porque ali podias ter feito aquilo, ali podias ter feito aquilo, e um gajo ouvia e como é óbvio, tinha que o ouvir, porque ele, aos anos que tem de futebol, tem muita coisa para ensinar, porque eu costumo dizer que ele e o Ruben de futebol percebiam inacreditável, mas acima de tudo era um exemplo, e um jogador jovem chegar aqui e ter esses jogadores como exemplo, só o leva também a melhorar, não é? E tu já és um rapaz trabalhador, chegas aqui e vês gajos que também trabalham muito, também queres ser como eles, queres trabalhar como eles, queres estar ao Yeah. nível deles. Yeah.
Como é que é a tua vida aí em Wolverhampton agora? Por exemplo, um dia de semana, treinos, casa, passeias, tentas sair, vais para outras cidades. Como é que é o teu estilo de vida aí? Encontras-te com malta portuguesa também que pode não estar na equipa, mas está noutros clubes? Como é que é a tua vida aí? Pá, aqui durante a semana, por exemplo, nesta altura não dá muito para passear, porque sais, apanhas uma molhada, por exemplo, 2h30, sais de casa, já está escuro e tu pensas, tenho que ir dormir. Não, ainda são 2h30. Opa, nós tentámos, por exemplo, às vezes fazemos jantares na casa do Sá, do Nelson, na minha. Durante a semana, por exemplo, reunimos para ir jantar aqui ao restaurante que nós gostamos aqui, da cidade, que é um italiano que tem aí. Depois, quando temos folgas, vamos jantar a Birmingham. E depois, quando temos assim 2 dias, vamos a Londres. Mas em Londres já é uma estica. Tu tens que 2h30 para lá, depois 2h30 para cá. A nível do que se passa dentro de campo, as maiores diferenças entre a Premier League e a Liga Portuguesa, dentro de campo? Dentro de campo, a intensidade, a velocidade, Yeah. a força é inacreditável. Há jogos que tu tens que é sempre de um lado para o outro. Vum, 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 vum. Quando notas, tu estás nos 60 minutos e estás já. E eu acho, acho que às vezes que me custava mais, e acho que continua a ser, às vezes que me custa mais, é, por exemplo, eu a voltar de lesão, começava um jogo no banco. Ou quando jogava, começava no banco, por exemplo, num jogo, eu entrava e como aquilo é de um lado para o outro, percebes? Tu entras, se não, por exemplo, tu tens o início do jogo, normalmente tu aqueces bem, o jogo começa e tu estás ali, por exemplo, até geres. Naquele sprint não vai ser. Quando tu entras e aquilo está vum, 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 do lado para o outro, é abafador, esquece, é inacreditável. Eu havia jogos, eu lembro que entrei num jogo para a taça e eu virei-me para o Mister e disse: Mister, eu tinha voltado agora, quando voltei agora de lesão, eu tinha dito: Mister, eu já estou a morrer, estou agora aqui a fazer de lado para o outro, impossível. Eu já estava morto, que aquilo, a intensidade é muito alta mesmo. Olha, esta época, pelo que vi, podes-me corrigir se estiver errado, vocês ganharam 2 vezes ao Chelsea, 2 vezes ao Tottenham e ganharam ao City também. Porquê é que achas que conseguiram esses resultados? Não é fácil. Não é nada fácil. Opa, aqui em casa nós éramos muito fortes até há pouco tempo. Era muito difícil, é muito difícil jogar aqui em casa, até porque essas equipas grandes vêm com um bloco muito alto e nós temos jogadores rápidos na frente. Eu acho que foi muito isso, sabes? A equipa defende bem e se eles derem uma oportunidade, nós temos jogadores na frente que resolvem o jogo num lance, por exemplo, como aconteceu com o City, como aconteceu agora com o Tottenham, por exemplo. Para mim, eu vou dizer sincero, para mim é bom ter esse espaço, né? Como é óbvio, eu quando vejo um espaço desses fico todo contente. Opa, e acho que aconteceu muito isso, mas mesmo com o Chelsea aqui em casa, as equipas vêm para ganhar, como é óbvio, e nós temos os nossos pontos fortes, e quando apanhamos as equipas assim em contrapé, temos jogadores que conseguem matar o jogo, e aconteceu muito isso. Quando olhas para a tua forma de jogar, qual é, eu arriscaria-me dizer que o teu ponto mais forte é a velocidade, não quer dizer que não seja a técnica também, mas é a velocidade. Qual é aquela área do teu jogo que queres melhorar mais? A área do meu jogo que eu quero melhorar mais, por exemplo, como é óbvio, quero melhorar sempre todas, né? Mas o que gostava de melhorar mais é em termos defensivos, às vezes perceber certas coisas que fica ali ainda a meio, percebes? Mas também é com o tempo, também depende do que o treinador me pede. Agora acho que estou muito melhor. E depois é chegar da área. Como sou um jogador que estou habituado, por exemplo, a vir buscar muito jogo, muitas das vezes estou um bocado longe, por exemplo, como gosto de receber muita bola no pé, depois fico um bocado longe da área, percebes o que eu estou a dizer? Imagina a bola está do outro lado, fui eu que vim buscar a bola a este lado e depois ainda tenho que ir correr para a área. É uma coisa que tenho que melhorar e que, como é óbvio, vou trabalhar para isso, não é? Claro. Queria focar agora um bocadinho a atenção na seleção, porque obviamente o Euro vem aí, podemos estar a pensar que ainda falta, mas acho que esta parte da época também voa, não é? Que há jogos basicamente 3 em 3 dias. Tu quando, obviamente, vais depender de ser convocado para o Euro, imagino que estejas a contar com isso. Como é que olhas para a perspectiva de representar Portugal pela primeira vez num grande torneio? Pedro, vou-te ser sincero, já estou a esperar há muito tempo, não é? Como nós falámos no início, tive o azar de ter as 2 lesões mesmo antes de 2 grandes torneios.
e acima de tudo eu faço o meu trabalho e tento desfrutar acima de tudo, porque também sei o que é não o ter, acima de tudo tento desfrutar e trabalhar no máximo, e depois aí já convém às pessoas que estão no comando decidir, e ao selecionador, não é? E como é óbvio, eu estou a trabalhar com tudo e com muitas, como é que se diz, eu sei dizer em espanhol, ganas, com muito Sim, sim, querer sim, de sim, representar a querer, sim, seleção. Quero sim. mesmo representar e quero ajudar a nossa seleção. E o que é que significa para ti quando vestes a camisola da seleção e ouves o hino? O que é que te vai pela cabeça, tendo em conta, pronto, todos os desafios que tiveste a ultrapassar para chegar aqui? Não, acima de tudo é o realizar de um sonho, acho. Acima de tudo, quando tu ouves o hino, quando estás ali com aqueles jogadores que são jogadores de elite, que temos uma seleção com uma qualidade extrema, e tu estás no meio daqueles jogadores e também sentires o teu trabalho realizado, acima de tudo, acho que pessoalmente, acho que não há coisa mais que me alegre mais, percebes? Que acima de tudo, que o que eu estou a fazer está correto e tenho que o continuar a fazer, percebes? É um orgulho, é o orgulho máximo, penso. E há muitos jogadores da seleção que estão em Inglaterra. Quando penso, pronto, a primeira coisa que me vem à cabeça são os do Manchester City, pelo que têm ganho nas últimas épocas, e no Liverpool também o Jota, obviamente. Eles são uma referência para ti, também estando em Inglaterra, o Bernardo, o Ruben, o Mateus agora também. Como é óbvio, há que aprender, seja com quem for o jogador, por exemplo, os jogadores desse calibre, Bernardo, que é um jogador inacreditável, que é um jogador que eu também, quando fazia entrevistas em Itália, ele jogava no Mónaco, que admirava muito, e admiro, continuo a admirar a maneira dele jogar, o Ruben pelo seu trabalho, o Mateus, que tive com ele aqui, que é um rapaz 5 estrelas, como é, Pois o tiveste, é Bruno, verdade. o Bruno são jogadores extraordinários, e Certo. como é, são jogadores que têm experiência para dar e para vender, não é? Porque são jogadores com muita qualidade e, acima de tudo, eu quero estar ao nível deles e estar no patamar deles, não é? Olhando aqui para as tuas raízes, digamos assim, tu mencionaste no início da entrevista que chegaste a jogar hóquei. Hóquei faz parte da tua família também. Conta-me um bocadinho essa história e a história de teres vários atletas na família. Também tens outro jogador de futebol, jovem jogador de futebol, o Martim Neto, que é teu primo também. Portanto, como é que é vir de uma família de atletas? Acima de tudo, competitividade. O que não faltava era competitividade na família. Eu comecei no hockey com 3 anos, lembro-me do meu pai estar a Com treinar e chegar lá. três? Sim, tu tens que aprender a patinar cedo. No hockey aprende-se a patinar cedo porque a técnica de patinagem tem que ser boa. Eu lembro-me na altura que, quando já era mais velho, eu às vezes ia ver o hockey e dizia assim, mas aquele ali não patina muito bem. E lá começou e diziam-me assim, aquele ali já começou tarde. E eu, quando era novinho, comecei logo a patinar cedo, porque no hockey dizem que a patinagem é muito importante. Jogava na altura com o meu primo Gonçalo, que é o irmão do Martim. O meu pai era o nosso treinador, que jogava hockey também na altura. O meu tio também foi ligado ao hockey. Tive o meu tio que jogou na Primeira Liga, futebol. As minhas irmãs no vôlei, a minha mãe no vôlei. Ou seja, naquela família não faltava competitividade. Os meus primos do lado da minha mãe também jogam todos futebol. Um agora é árbitro, se não me engano. Ou seja, está tudo ligado ao desporto. Nós, quando nos reuníamos para ir à praia e tudo mais, era só joguinhos, competitividade, chatice às vezes. E qual foi o melhor conselho que te deram, que a tua família te deu, porque tinha essa experiência também? O melhor conselho que a minha família me deu foi ser humilde e trabalhar muito. Foi assim as coisas que eu levo sempre em mente. Acho que é bastante objetivo, objetivo e simples e acho que ajuda-te a traçar o caminho sem dúvida. Tu como é que matas as saudades de Portugal? Ora bem, eu as saudades de Portugal mato ainda Lisboa e ainda a minha cidade. Ainda no outro dia fui há pouco tempo lá. Opa, é uma maravilha. Ainda agora fui lá, um solinho bom, uma comidinha boa, estar com a família para matar saudades, é como refrescar a cabeça, é inacreditável. Eu costumo dizer que não há, só quando saímos do nosso país é que nos damos conta Yeah, do que nos falta. E é é verdade. inacreditável. É verdade. Eu morei fora 20 anos também, e não seguidos, mas em várias fatias, e também comecei a apreciar Portugal muito mais depois de ter ido lá para fora, não há dúvida. Que tipo de atividades é que fazes mais em casa? Tu falaste na PlayStation, ainda continuas a jogar muito? Continuo, sim, sim. Okay. Opa, A eu jogar o acho que é quê? importante.
Agora tenho jogado FIFA. Junto-me ali Ok. com a malta, jogo ali um FIFA. Temos ali E a jogar escolhes-te um a ti? Pro Play. Não, porque aquilo tu crias um jogador, imagina, tu crias um jogador, que eu criei um jogador que se chama Neto, né? Depois nós criamos ali um jogador, cada um controla o jogador e estamos ali a jogar. Ok, fixe. Fixe. Que tipo de música é que ouves? Música, muito reggaeton, brasileirada também, muita música brasileira. E Agora, filmes, séries? filmes, opa, séries, vi uma agora recentemente que achei muito engraçada, que é uma espanhola, Machos Alfa. Acho que está no top 3 ou top 4, Portugal está Já top, vi. top. Vi a primeira temporada. Acho que saiu agora a segunda, ainda não vi. Tudo que seja de rir. Friends também vi. Então, Olha, isso é do meu tempo, pá. à Friends é do volta meu disso. tempo. Seinfeld, se tiveres oportunidade, vê também, pá, que é incrível. Seinfeld vi, mas não acabei de ver. Já não lembro porque não Ok. acabei de ver. E Ok, pá, pá, é um humor um bocado mais diferente. É. Mas do meu tempo, pá, é das minhas séries, ainda vejo alguns episódios às vezes, porque é fenomenal. É fenomenal. Bem, olha, vamos entrar aqui na última fase da conversa, que é a rubrica Locker Room, que é basicamente respostas de uma frase ou uma palavra. E eu vou pôr aqui os óculos, porque senão não vejo nada. Qual o jogador com hábitos mais estranhos no plantel e quais são? Hábitos mais estranhos no plantel. Ou superstições, por exemplo. Opa, eu tinha. Agora, neste tem que ser de agora, né? Quando quiseres. Podes escolher de outro clube. Eu tenho um que é o João Moutinho, que eu lembro-me que opa, antes dos jogos ele metia assim sempre as garrafas direitinhas e às vezes nós estávamos ali a dar toques na bola e a bola batia na garrafa e lá ia ele pôr a garrafa direita. É uma assim que eu lembro. E depois tem uma aqui do Mateus Cunha, que é o Mister, imagino nós reunimos, né? O Mister está lá no meio, o Mister está a falar e eu tenho ele aqui a falar no meu ouvido. Não sei o que, eu nunca tentei ouvir, porque estou atento ao Mister, mas ele está aqui a falar no meu ouvido, deve estar a rezar, é uma superstição dele. Ou seja, o Mister está a falar e ele está ao meu lado. E eu estou a ouvir o Mister a falar e ele aqui ao meu lado a falar também. Olha, Porque são as duas coisas que assim que me vem à cabeça, são as duas coisas te lembras que eu... melhor. O teu melhor amigo no futebol, quem é? O meu melhor amigo no futebol. É difícil escolher. Dou-me muito bem com o Nelson, com o Ruben, com o Sá, o Vinagre, que esteve aqui também. O João também tem uma boa relação com ele. Qual é o cheat meal que comes mais, preferida? Aquela refeição que não devias comer, mas que de vez em quando tem de ser. Sempre para seguir ao jogo, uma mixórdia de batata frita com frango e molho. Eish, top! Vais às casas de kebab? Não. Não, mas não vou à casa de kebab, mas a casa de kebab vem para a minha casa. Lembro muito bem. Lembro muito bem das casas de kebab. Melhor jogador com quem jogaste? Eu acho que sei qual é a resposta, mas... Sim, o Cristiano, sem dúvida, né? O adversário mais difícil? Adversário mais difícil. Eu, se tivesse que dizer dizia o Kyle Walker. Muito rápido e forte também, não é? Isso, sim. Momento mais alto da tua carreira até ao momento? O momento mais alto? Chamada à seleção, se calhar. Diria eu. Estava a pensar nisso. Preferias nunca mais poder jogar com as luvas ou sem a fita no pulso direito? Sem as luvas. E quais são as tuas superstições? Superstições? Sim. Ora bem, esta aqui eu não levo como superstição. Eu uso as coisas, imagina, não uso a coisa tipo que se não fizer, por exemplo, não sou dessas pessoas de levar assim, mas tenho uma que é rezar antes do jogo sempre, entrar com o pé direito quando vou entrar em campo e tomar um banhinho de água fria antes de ir para o jogo. Ok. Para te dar aquela força extra, aquela pica extra. É isso mesmo. Se não fosses jogador de futebol, serias o quê? Jogador de hockey. Chegaste a pensar nisso seriamente também? Tinhas talento para isso? Na altura eu
nunca pensei no futebol. O meu avô é que me levou para o futebol, o meu avô foi treinador, levou-me para o Vianense. E lembro que na altura do hóquei, eu não quero estar a mentir, mas já não se foi selecionador de júniores ou juvenis, tinha dito ao meu pai para não me tirar do hóquei, que eu ainda era novinho, já ia à seleção tipo 2 anos acima. E lembro-me do meu pai dizer que se eu tivesse ficado no hóquei, eu tinha grandes possibilidades de chegar lá também. Yeah. Última pergunta. Qual foi a música de praxe que levaste para a Seleção Nacional, quando foste convocado pela primeira vez? Ixi, é uma grande pergunta. Eu não me lembro qual é que foi, mas eu lembro que o de nervosismo foi a pior coisa. Para mim é mais nervoso. É mais nervoso tu cantares em frente daquela gente toda do que entrar em campo. É horrível. Eu já não lembro quem é que foi, eu tive que pedir um casaco. Eu tive que pedir um casaco que o meu pau estava a pingar. Temos de ir pesquisar isso, temos de ir caçar isso. Temos de ver qual foi. Foi uma música portuguesa. Foi uma música portuguesa qualquer. Que eu já não lembro qual é que foi. Okay. Eu até parecia que estava rouco. Eles começaram a rir que não me saía a voz. Dos nervos. Compreendo. Não é fácil. Não é fácil estar ali em frente àqueles craques todos e começar a cantar. Última pergunta, no tempo extra. Houve um momento em que apostaste em ti? Houve tipo um momento que disseste, vou para a frente com isto e é assim ou assim? Em termos de quê? Em termos de carreira. Em termos de teres o sucesso que tens hoje. Sem dúvida. Foi quando... onde me deu mais o clique foi quando tive que escolher entre uma e outra. Que eu sabia que tinha o futuro no hóquei. E quando optei pelo futebol, eu disse... E também tive uma conversa com os meus pais. Eles iam ter um trabalho enorme também. Porque ao fim de semana iam ter que ir todos os dias para Braga ou lá para onde é que fosse, não é? Tendo o meu pai também jogos e tudo mais. E eu lembro-me de falar com eles e dizer, eu vou com tudo. Se é para ir até ao fim. E foi a partir daí. Com que idade? 15 anitos. Ok. Não é fácil. Com esses 2 amores, tiveste de escolher um. Olha, Pedro, queria te agradecer a disponibilidade, a simpatia também e de teres partilhado algumas das histórias de forma tão genuína. Foi fantástico ter-te aqui no 1 para 1. Boa sorte para o resto da temporada, boa sorte para o resto da carreira. Tenho a certeza que te vou ver no Euro e que tudo continua a correr bem, está bem? Pedro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Ficámos então a conhecer melhor o Pedro Neto e o que eu espero que seja o valor acrescentado maior deste podcast é, na verdade, sabermos como é a vida de um atleta profissional e desvendar um bocadinho o mistério de como chegaram onde conseguiram chegar. E acho que isso ficou bem claro naquilo que é o percurso do Pedro Neto e ficámo-lo a conhecer de uma forma mais próxima, sem dúvida. Antes de me despedir, pedir para subscreverem o canal, partilharem o episódio e colocarem reações, comentários também, que contamos sempre com isso e gostamos de interagir convosco sempre que possível. Portanto, agora sim, despeço-me. Até breve. Outro episódio do 1 para 1 Powered by Betway estará aí a aparecer com certeza. Yeah.